Oi galera do YouTube, meu nome é Sérgio e o vídeo desta ocasião é sobre Forças Armadas e intervenção militar. São assuntos polêmicos, que se comenta muita coisa. Vamos então tentar mostrar o que é legal e o que não é legal no trabalho das Forças Armadas, a destinação delas, né? E uma intervenção é golpe ou não? Vamos lá, primeira coisa, comparar a quantidade de homens na Força Armada brasileira, japonesa e do Reino Unido. E quanto custa manter. O Brasil tem 359 mil militares, que custam, por ano, 100 bilhões de reais. E no Japão? O Japão tem 240 mil, um pouco menos, que custam mais do que no Brasil, custam 161 bilhões de reais, vamos pôr tudo em real. E o Reino Unido, um país poderoso, tem 153 mil militares nas Forças Armadas. Quanto custam 153 mil? 231 bilhões de reais. Então, você vai comparar o gasto no Brasil com as Forças Armadas, é menor do que Japão e Reino Unido. É menor. Mesmo a gente tendo um contingente que é o dobro do Reino Unido, nós gastamos menos que a metade do que o Reino Unido com as Forças Armadas. Então precisa ser feito o quê? Investimento. Não é só pessoal. O pessoal já tem bastante. Tecnologia, informação, inteligência, mas principalmente tecnologia. É o que está sendo feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, Alemanha. Investir em tecnologia mais do que investir em aumento de efetivo. Não se aumenta efetivo mais. Forças Armadas, como do Reino Unido ou do Japão, reduziram o contingente. Reduziram, mas aumentaram o gasto com tecnologia. O Brasil, se ficar reduzindo muito o contingente, o que acontece? Vai aumentar o desemprego. Então, trabalhar nas Forças Armadas, nem que seja por um ano, é um trabalho digno, decente e honesto. E é uma questão de formação da cidadania. Porém, se um dia precisar reduzir o contingente das Forças Armadas, 10%, 20%, não é problema. Mas vamos ter que aumentar o investimento em tecnologia e inteligência. Então, a nossa Força Armada, as nossas três forças, não gastam tanto quanto se pensa. E qual é o papel das Forças Armadas? O papel das Forças Armadas está no artigo 142 da Constituição Federal. O que diz? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Bom, então são instituições permanentes. E o que é mais importante nesse papel das Forças Armadas? Defesa da pátria, interna e externa, contra inimigos de fora e inimigos de dentro. Defesa nacional. A integridade territorial do país. Garantia dos poderes constitucionais. Esse talvez seja o principal dispositivo que tem aí sobre a destinação das Forças Armadas. Garantir os poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então ela tem que garantir funcionamento, o bom funcionamento desses poderes. E, por iniciativa desses poderes, garantir a lei e a ordem. Se o país começar a ter mais manifestações, vandalismo, criminalidade, a lei e a ordem não for mais prioridade de ninguém, o que acontece? Se o Congresso solicitar, ou se o presidente solicitar, ou se o Supremo Tribunal Federal solicitar, as Forças Armadas vão intervir, né, para restituir o império da lei e o império da ordem. Até aí não tem problema nenhum, não. O que
é questionado é o que quer dizer garantia dos poderes constitucionais, que é uma missão muito importante das Forças Armadas. Então vamos estabelecer o que é a garantia. A garantia coloca toda a responsabilidade pelo bom, livre e correto funcionamento das instituições. Instituições quais? Primeiro, os três poderes. Nos ombros das Forças Armadas. Né? Ela é a que garante. Aí coloca o quê? Coloca essas Forças Armadas como destinadoras de uma fiança ou caução aos poderes constituídos. Ela é que é garantidora. Está na Constituição. Está na Constituição. Bom, se as Forças Armadas são as responsáveis pelos três poderes, cabe a elas, ex officio, quer dizer, obrigatoriamente, em primeiro lugar, proteger e impedir que os três poderes, qualquer um deles ou todos, sofram abusos, abalos ou ilegalidades perpetradas por entes da sociedade, ou um poder que prejudica o outro. Indiferente. Cabe às Forças Armadas garantir que isso não aconteça, que isso cesse, para que funcione normalmente. Bom, em segundo lugar, cabe às Forças Armadas, ex officio, por obrigação, intervir em qualquer um dos poderes constitucionais, seja legislativo, executivo ou judiciário, quando, em caso de falência moral de um desses poderes, anomia ou perda irreversível do controle com desvio de suas atividades. O que quer dizer isso? Se o executivo exorbitar das suas prerrogativas, abusar, cometer ilegalidades seguidas, se fizer isso o judiciário ou o legislativo abusar das prerrogativas, o que tem que fazer? Alguma coisa tem que ser feita por quem? Por quem é o garantidor constitucional dos poderes. Nesse caso, as Forças Armadas agem ex officio. É uma obrigação legal, não tem que esperar ordem de ninguém, nem do presidente da República, nem do presidente do Supremo, nem do presidente do Congresso. Não tem que esperar ordem de ninguém. Está na Constituição. Essa Constituição foi aprovada por quem? Pelos constituintes de Ulisses Guimarães. Uma grande Constituição. Depois de um período de governos militares, fizeram uma grande Constituição. Muitas concessões, muitos direitos, até exagerados, mas tinha essa cláusula. Clamavam por liberdade, por democracia, mas colocaram essa cláusula por quê? Porque sabiam que um dia deu tudo errado e que se de repente, depois de o governo civil ser instituído, se desse novamente problema, quem ia resolver a bagunça? Quem ia resolver essa bagunça institucional legalmente? Então foi colocado quem? O garantidor das instituições, o garantidor dos poderes constituídos, quem? Forças Armadas Brasileiras. Então, como foi falado, nesses casos, não tem que esperar ordem de ninguém. Não tem. É uma obrigação. Como se for declarada guerra contra o país, as Forças Armadas têm que intervir para fazer cessar essa ameaça. Se o presidente, de repente, não fizer nada, for um omisso, elas têm que agir. É ex officio também. A única situação em que as Forças Armadas precisam de autorização superior, de um chamamento, de um mandato para executar uma ação, é garantia da lei e da ordem. Só que a lei e a ordem, em primeiro lugar, é garantido por quem? Polícias estaduais, em primeiro lugar. Forças Armadas só vão intervir para garantir a lei e a ordem se as forças estaduais forem inoperantes, omissas, ou estiverem perdendo a guerra contra o crime. Isso aconteceu na intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. As forças policiais do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, não conseguiam mais conter a criminalidade, o tráfico de drogas, os assassinatos e a guerra civil, né, que está em curso no Rio de Janeiro. Então aí,
Congresso aprovou, o presidente mandou lá as Forças Armadas. Não vai ser um grande resultado, como já foi falado num vídeo anterior. Não vai dar resultado nenhum. Não vai dar resultado nenhum. Porém, o que interessa aqui é isso. As Forças Armadas garantem os poderes constitucionais. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, né, é o guardião da Constituição, é o Tribunal Constitucional do país. Mas quem guarda o Supremo, a Constituição, guarda o Executivo e o Legislativo? As Forças Armadas. Elas garantem, no final de tudo, todos esses poderes. Então, o Supremo guarda, zela pela Constituição, é obrigação dele. É um tribunal que foi criado para isso. Apesar que ele faz coisas muito além, né? No Brasil, a justiça é para ter 3 instâncias judiciais. E no fim, o Supremo é a 4ª instância. Toda hora é chamado a resolver assuntos delicados, constitucionais. Não é o melhor, mas é um tribunal constitucional, essencialmente. Porém, ninguém está subordinado a ele. Ele cumpre a função dele junto com os outros poderes harmônicos. Executivo, Legislativo, Judiciário. Então, a Constituição é guardada pelo Supremo. E quem guarda o Supremo? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Claro, ninguém quer que eles ajam numa situação que não tenha nada de errado. E não vão agir. Em 64, foram criticados depois da Revolução Militar de 64. Criticados injustamente. Tiveram abusos, claro que tiveram abusos. Muita gente sofreu, gente foi torturada, alguns morreram, mas faz parte. Era uma guerrilha urbana, rural. Então teve um movimento de 64 que não deu tiro nenhum, não matou ninguém. Não matou ninguém. Tomaram o poder. Por quê? Ameaça comunista. E não era brincadeira não, não era conversa não. Muitos subversivos, terroristas brasileiros estavam fazendo curso em países como Cuba, China, União Soviética. Para quê? Para agir no país. Se a guerrilha do Araguaia não conseguiu derrubar o regime, graças a Deus, eles iam tentar derrubar o regime. Jânio Quadros abandonou o poder porque não conseguia vencer as forças ocultas. E que não eram tão ocultas assim. Então, as Forças Armadas sabem o que devem fazer. Seus comandantes já têm parecer de juristas sobre o que pode e o que não pode ser feito. Mas na Constituição está bem clara. Eles são os garantidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Quem garante, garante que não haja abuso, mas garante também que os próprios membros desses poderes não expoliem, não explorem o país, nem deixem de cumprir as leis vigentes. Então, intervenção. Quem tem medo da intervenção? Corruptos, ladrões, vândalos. O brasileiro verdadeiro, democrático, não tem medo de nada. Nós não podemos ficar acuados porque se fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As Forças Armadas, constitucionalmente e legalmente, têm um poder muito grande. Se não agiram até agora, estão esperando a sociedade civil consertar os 33 anos de tropeços, erros e abusos cometidos. Estão esperando que eles consertem. Estão conseguindo? Não parece que estão, não. O país está piorando. Então, como foi falado, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, sem dúvida nenhuma. Mas as Forças Armadas são as guardiãs do STF, da Constituição, do Executivo e do Legislativo. E como garantidoras do funcionamento, elas têm que garantir que o funcionamento do poder seja correto, honesto, decente e legal. Apesar de toda a bandalheira instalada no país, ainda se sabe o que é lei, o que é ordem, o que é correto e o que não é. Muito obrigado.